Como é que o Bill fez pra competir em todas as provas ficando 10 dias isolado lá? Cabeça. Cabeça. Cabeça dominou tudo ali. É porque chegou antes também, né? Não mas tava eu falo acontecendo assim, a competição ainda. Não. Sim, Isso. sim. Mas ele ficou 10 dias Ele ficou 10 dias trancado, né? Não, foi... Vixe, agora eu não lembro. É, o Foi ruim 14 pra ele é que ele não total. treinou, É. né, cara? Ele não Eu treinei, acho que a partir do... Não lembro quantos dias que eu fiquei. Eu lembro Você que... ficou 10 dias sem água. Isso, foi E 10 você dias. treinou 4 dias. Antes, aí Isso ele que teve é- 4 dias pra preparar. 4 Isso. dias pra preparar. E teve um dia ainda que tava tendo competição onde a gente tava treinando, então ficou um dia sem treinar ainda. É, dos 4 que ele liberou, um dia ainda cancelaram. Falou, ó, a gente ia liberar, mas não vai. Porque assim, o protocolo que o Brasil teve foi muito pai, assim, porque a gente meio que testou o protocolo, porque os outros países não chegaram tão antes igual a gente. A gente foi a primeira delegação Você foi o boi de piranha lá. a chegar no Japão. Então a gente chegou 14 dias antes, a galera chegou 7. Então a gente chegou... porque assim, a gente aclimatou lá, Pô, mas... mas ainda bem que vocês chegaram antes, né? Chega Sim. depois ia dar ruim. Ali Isso não foi ia- até uma estratégia bacana, porque É. aí deu tempo da merda rolar, mas a galera ainda continuar nadando. Deve ter gente que chegou depois e não pôde competir Sim, por conta de Sim, teste teve lá, outros né? países que foram prejudicados. Isso é uma merda. E pô. aí a gente teve essa possibilidade. Então assim, o Bill ficou 10 dias sem água. E assim, isso pra uma pessoa igual ele, que nada tantas provas, que o corpo precisa estar em movimento, é muito ruim. E aí quando você pergunta assim, como é que ele nadou? Cabeça, cara. Que aí eu acho que foi onde entrou muito a questão da psicóloga. Da Ela cartinha. conseguiu fazer com que ele acreditasse nele. Entendeu? Tipo assim, Bill, você consegue, você é capaz, vamos lá. Acredito em você. Acho que isso foi o diferencial pra ele conseguir nadar. Pô, essa psicóloga é sua brother, né, mano? Nossa, demais. Sua Não, amiga, a né? gente conversou também que... Ó, a gente treinou tantos anos pra chegar ali e nos últimos 20 dias ali aconteceu uma coisa dessa, então a gente pensou, não, 10 dias não vai mudar nada que a gente fez em 2 anos, 3 anos, dependendo. E você mandando no Cheetos ali, no Cheetos. Às vezes sim. Nossa, mas assim, Era o jeito. É até engraçado, né? O presidente do Praia, ele pega muito no pé, assim, com esse negócio do build, questão da Tem da que pegar um alimentação. patrocínio da Cheetos agora. Cara, né? você tem noção, assim, o Bill, por exemplo, tava em São Paulo esse final de semana, né? Que passou agora. Inclusive, bateu um recorde mundial lá. Foi pra nadar. Foi Foi pra nadar, uma competição. Bateu qual? Qual do certo? 50 borboleta. 50 metros borboleta. Essa prova não tá na Paralimpíada, mas ele nada essa prova e é o melhor do mundo também. E aí, Pô, só pra mim, assim, ele tá como o melhor do mundo em quantas modalidades já? Vixe. 200 livre, 200 medley, 100 borboleta, que ele tem um recorde, 50 livre, 800 livre. Então ele tem Não, 5 mano. recordes mundiais. Esse Não, já tem que- não, 50, 100. 50, 100 livre e 800 livre ele é recordista mundial. Os 200 livre hoje é o primeiro do mundo. Os 200 medley ele é recordista mundial. 100 borboleta ou 50 borboleta. Então ele tem 7 provas que ele é recordista mundial. Cara, já tem que começar a andar com um caderno pra anotar. Não, acho que a que ele é o sorte melhor. dele é que eu sou muito ligado com número, assim. Porque eu consigo ter o currículo não só dele, mas dos nossos Dos outros outros. 21 atletas. Como que difere essa galera no Paraolímpico? Igual você falou que tem atleta que é tetra, né? Tem atleta que falta um braço. Ó, assim, no Paralímpico a gente tem 14 classes elegíveis. Tem mais classes, mas que o Comitê Paralímpico Internacional reconhece São 14. são 14. E de 1 a 10 é deficiência físico-motora, de 11 a 13 visual e 14 intelectual. A regra para deficiência físico-motora é assim, quanto mais acometido for a sua deficiência, menor é a sua classe. Então, por exemplo, você compara um cara que é da classe S1, é um tetra. Ele é cometido de 4 membros, ele é cadeirante, ele tem dificuldade de movimentar, de equilibrar na água, de boiar. Quando você compara com um cara da classe S10, ele, por exemplo, não tem os 5 dedos da mão. Ou ele anda mancando, dependendo. Ou ele ele tem alguma disfunção do joelho para baixo. O visual, a classe S11 a 13, 11 é cego e 12 e 13 é baixa visão. 13 enxerga um pouquinho mais do que o 12. E o intelectual é quem tem alguma deficiência intelectual. Que é 14. Que é o 14. Mas tem cara da 1 a 10 que tem deficiência visual também. Pode ter. Pode rolar. Assim como é comum ter alguns visuais que também tem intelectual. Uhum. E aí, o cara escolhe qual classe ele quer competir. Eu acho que tem um cara da Ucrânia
Ele era 14, só que ele é muito bom no 50 e 100 livre, e é uma prova que a gente não tem. E aí ele acabou ficando na classe S10, que ele tinha deficiência física também. Então ele é o melhor do mundo no S10. Isso. Caralho, velho. Rolou uma estratégia. E assim, o que acontece? É até bom você perguntar isso, porque assim, às vezes as pessoas são muito leigas nesse sentido. Então, às vezes você vai ver uma competição, você não entende, tipo assim, você fala, caramba, como assim? Numa mesma classe tem um cadeirante, um anão, uma formação congênita, um cara com paralisia cerebral. Pô, como é que o cara tá nadando na mesma prova, na mesma classe, competindo junto? Então, a gente tem um sistema de classificação que pontua esses atletas que têm deficiência físico-motora. E essa pontuação, ela tem um código que todos eles são classificados assim. Então, você vai perdendo ponto e aí sua classe vai caindo. Só que dentro da mesma classe, você tem uma diferença de 25 pontos. Então, eu tenho uma classe ali que tem um cara que tá aqui, quase subindo para a classe anterior, e um que tá aqui quase descendo para a classe de baixo. Então, por isso que você tem a possibilidade de ter diversas deficiências dentro da mesma classe. Você já treinou com todas as classes, já? Cara, eu não... assim, hoje a gente, para conseguir ser a melhor equipe do Brasil, a gente teve que sair totalmente da nossa zona de conforto. O que era a minha zona de conforto? Era treinar deficiente físico. Porque foi a minha maior escola. Então, e eu não treinava classe baixa, que era pessoas mais acometidas. Então, eu treinava atletas da classe 6 até 10. A minha equipe era muito forte nisso, de 6 a 10. E aí, a estratégia nossa de tentar ser a melhor equipe do Brasil era abraçar outras classes. Então, a gente já tinha atleta visual, mas não tinha cego. Então, contratamos um cego. A gente não tinha intelectual. Contratamos 2 intelectuais. E começamos a contratar atleta classe baixa. Isso tudo fazia parte do seu planejamento. Isso. Você montou lá pro Praia. Isso, exatamente. Chegou num ponto que o Praia falou assim, cara, beleza, estamos gastando muito, só que a gente precisa ser melhor. Eu falei, então eu vou ter que me virar para começar a trabalhar com o que eu não tinha tanta facilidade. E assim, foi uma adaptação muito grande para mim também. Por exemplo, treinar o Bill é muito diferente de treinar os outros atletas por conta da deficiência dele. Então, o Bill, ele entende o que eu falo, só que ele entende de uma forma diferente. Eu tenho que acessar ele diferente. Eu não consigo chegar para ele e falar, vamos lá, galera, são 10 de 100, vocês vão passar de borbo, voltar de costas, saindo a cada 2 minutos, fazer intensidade X, volta... final de prova. Não dá. Não dá, ele não vai entender assim. Então a gente criou a nossa estratégia de escrever o treino. Eu escrevo, digito o treino, imprimo, ele bota lá na borda. E é engraçado assim, né? Porque o pessoal fala, você escreve o treino pro Bill e ele já entende. Não só isso. Os dias que eu não falo, ele até fala, você não vai falar o treino? Aí eu falo, mas você não tem escrito? Ele, não, mas você tem que falar. Senão eu não vou compreender. Tá certo. Isso aí, É a nossa estratégia, assim, entendeu? E eu acho que isso foi muito massa, assim, a gente conseguir fazer isso, dar certo, porque agora muitos atletas com deficiência intelectual estão solicitando para os treinadores treinar dessa forma. Escrever o treino, acessar eles de outra forma. Deu uma mudada, então, no mundo dos treinos. Então a gente começou a treinar de outras formas, né? Mas foi essa mudança, sair dessa zona de conforto que fez a gente ser a equipe que é hoje. Mas você não consegue cuidar de vários atletas dessa forma, consegue? Consigo. Tem um limite. Não, a gente se vira. Sério? Até muito, assim, engraçado isso, né? Porque hoje a maior referência que a gente tem é o centro de treinamento, lá em São Paulo. Até o Bill brincou, né? Nossa, a gente tem um resultado muito bacana, né? A gente ganhou muita medalha. Então a gente meio que se equiparou ao centro. Mas a gente é um clube. Mas o que a gente faz de diferente? Eu tenho 22 atletas e eu tenho 22 treinos. Agora, como é que eu faço isso? Nem Deus explica. Porque eu tenho 2 mãos. Entendeu? Caraca. Claro que eu não trabalho sozinho. Eu tenho, trabalho a minha comissão técnica, sou eu, o Lucas, a Ari, o Arley e o João é o nosso estagiário. Então somos 5 pessoas. Mas cada um tem que cuidar de pelo menos 4 ou 5 no treino. E tem que cuidar com qualidade. Não adianta você simplesmente só reproduzir aquilo ali. Você tem que entender o processo. Por que o cara tá fazendo isso? Qual que é a melhor média que ele precisa manter? Só que assim, eu tenho uma...
Você acaba que você trabalha mais que o normal. Digamos que o normal 8 horas, você, pelo visto aí, você trabalha Então, quase que o dia inteiro. Então. Eu acho assim, eu sou uma pessoa muito ligada em número, entendeu? Então, se você me perguntar assim, quanto que é o recorde mundial da classe tal, eu posso não ter atleta, eu sei te falar qual é. Porque eu sou pilhado com esse negócio. Tipo assim, eu realmente vivo o esporte paralímpico na alma, entendeu? E eu tenho muito orgulho de falar isso. A minha esposa que não sei se gosta muito. Porque ela fala, meu, você só fala de natação, não sei o que. Só que assim... Sua esposa faz o quê? Ela é dentista. Totalmente fora. Achei que ela uma fosse... mãe extraordinária, assim. Porque a Vanessa, ela tem o dom de ser mãe, assim. Vocês têm filhos? A gente tem um filho, Legal, né? Que é o Luca. Mas eu tenho uma filha de um outro relacionamento. Que não é com a Vanessa. E os dois já estão nadando já. A Isabela começou a nadar, mas não gostou. O Luca foi hoje na natação. Ele nada dia de quarta e cedo. Não, já tá nadando. Da hora. E ele é desemboladíssimo, assim. Se deixar ele mergulhar o ano inteiro. Ele tem 1 ano e 3 meses. Velho. Ele é peixinho mesmo. Peixinho. Não, e ele é um bonequinho, né? Um ursinho, né, Bill? Ele é muito bonitinho. Ele é muito bonitinho. Você olha Você é assim, suspeito, mano, pra falar. Você é o pai, mano. Não, mas você não tá entendendo. Se eu te mostrar uma foto dele, você vai falar, caramba, velho, o menino é muito bonito. Mas assim, eu sou pilhado demais nesse negócio. Então, por exemplo, até a Ariadnes que trabalha com a gente fala assim, meu, como é que você consegue isso? Às vezes eu tô dando treino pro Bill aqui, então a gente dá treino em 10 raias. Eu te falo quanto que o cara da 10ª raia fez. Eu te falo quanto que o da 9ª raia fez, a 8ª raia fez, tudo. E é engraçado que às vezes quando termina o treino, os outros técnicos vêm falar, ai, fulano veio fazer média. Eu falei, mas ele tava voltando pior. Você viu isso? Não. Falei, tá vendo? Você tá ligado, né? Então, tipo assim, naquele momento ali, e eu posso estar aqui, cara, eu posso responder uma mensagem pra Vanessa e eu sei o que você tá fazendo. Mas dá pra você ligar onde que o cara errou? Você viu que o time do cara caiu pra voltar. É isso que eu ia falar, consegue. né? A gente consegue. Porque assim. Uma abraçada ali tá errado. Como você treina o cara e convive com ele diariamente, você sabe onde é os pontos fracos dele. Tá. Entendeu? Então, por exemplo, a gente vai fazer uma tomada de tempo no treino. Você olha a frequência que o cara nada, quantos giros ele dá por minuto. Você tem uma função no seu cronômetro que pega isso. Então, eu consigo te dizer que você está fora da sua frequência, por isso que você não fez o tempo. E por que eu tô fora da frequência? Porque você não tá com a técnica ideal, porque a sua perna tá saindo para fora, ou sua puxada tá saindo fora da posição certa. Caralho, velho. Então, a gente tem que ter essa expertise. E o difícil, assim, como você trabalha com pessoas com deficiência, você tem que sair um pouco do que é normal, do convencional. Sim. Porque assim, você vê uma pessoa nadando, o Bill, por exemplo, não tem nenhuma deficiência física. Então ele nada igual um atleta convencional. Mas eu tenho atleta, por exemplo, que não tem os 2 braços. E o cara nada também, mano? Pra caramba. Hoje a gente tem o melhor atleta da classe S5, Samuel. Não tem os 2 braços, né? E ele foi pro Mundial tem 16 anos, né? Ele ganhou 3 ouros, 2 pratas, né? Cara, ele tem 16 anos. 16 anos. 16 anos Até campeão assim, mundial. Esse menino é um cara muito massa. Que categoria assim, que ele faz? S5. Uau, ué. Não, mas é qual nado? Ganha tudo. Ganha tudo? Ele ganha tudo. Ele ganhou 50 borboletas, 50 costas. Qual que é o tempo dele num 50? Ele faz 32 segundos. Surreal, velho. Surreal. Até assim, vocês tiverem oportunidade, ele e o primo dele nadam na mesma equipe, lá no Praia. E traz esses meninos aqui. Claro. Eles, inclusive, ficaram famosão, né, Bill? Eles foram pro Fantástico. É mesmo? O que eles foram fazer legal, lá? mano. Fez uma reportagem deles. Porque eles foram convocados primeiro mundial juntos, sendo primos, e eles ganharam medalha na mesma prova. Mas os dois não são S5, não. Os dois são S5. Os dois são S5. Eles acidentaram no mesmo acidente. Eles estavam soltando pipa, aí a pipa prendeu na árvore, eles foram tirar com ferro, não viu que tinha um fio, bateu no fio, queimou os braços. Eles tiveram uma descarga elétrica de 13 mil volts. E aí, Pois são um milagre de estar vivo, né? Porque... Sim, eles tinham acho que 1% de chance de vida, né? Eu acho que foi mais ou menos isso. E eles, assim, é muito massa, assim, né? Você vê eles contando a história, né?